E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer prova de psicopatologia: a bulimia nervosa. Nosso objetivo aqui é bem simples, que ao final desta conversa você tenha um guia completo para entender tudo e, claro, gabaritar a questão. Vamos lá, um teste rápido, para começar. Pensa aí, se a questão da prova de amanhã fosse exatamente essa, sobre o ciclo da bulimia e a diferença para a anorexia, a resposta viria fácil? Estaria na ponta da língua? Mas ó, relaxa. Se bateu aquela dúvida, a nossa missão hoje é garantir que, no final, a única resposta possível seja um sim bem seguro. Para quem está chegando agora, eu sou o Renan e esse é o PEPSI, nosso projeto de estudos para quem é de psico. A nossa ideia é essa: pegar esses temas que parecem um bicho de sete cabeças e transformar em algo que faz sentido, que dá para entender de verdade e usar nos estudos. Tudo isso, claro, tentando não surtar no processo. Então, qual que é o nosso plano de voo para hoje? Primeiro, a gente dá um passo para trás e entende o que é comportamento alimentar. Com essa base, aí sim a gente mergulha de cabeça na bulimia, para entender a definição, os fatores de risco e a lógica por trás dela. Depois, vamos para aquela parte que adora cair em prova, as comparações. E para fechar, aquele resumão esperto para fixar tudo. Bora lá? Beleza, então. Primeiro passo. Antes de falar do transtorno em si, a gente precisa alinhar um básico, a fundação de tudo. O que é comportamento alimentar? E ó, já adianto, a resposta vai muito, mas muito além de sentir fome e comer. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Na prática, o que é isso? É basicamente tudo que envolve nossa relação com a comida. Desde a hora que a gente escolhe o que vai comprar, o jeito que a gente prepara, até o ato de comer. Mas o ponto central que vale a pena notar é que nada disso acontece no vácuo. É tudo influenciado pela nossa cultura, pela nossa família, pela sociedade. Ou seja, comer nunca é só comer. É um ato social, é psicológico, é fisiológico, tá tudo misturado. Tá, Renan, mas quando que essa relação com a comida cruza a linha e vira um problema? A gente pode dizer que essa linha é cruzada quando a comida deixa de ser só comida e vira o centro do universo da pessoa, quando vira uma obsessão. A vida começa a gerar em torno de uma preocupação gigante com o que come ou com o exercício e principalmente quando a pessoa fica presa nos extremos, ou a restrição total ou a compulsão. É nesse território que os transtornos alimentares moram. Certo, com essa base pronta, agora sim, vamos focar no nosso tema. O que, afinal, define a bulimia nervosa? A chave para entender isso está numa única palavra: ciclo. Um ciclo que, na maioria das vezes, acontece em segredo, longe dos olhos dos outros. Pensa assim, o diagnóstico da bulimia se apoia em dois pilares que andam sempre juntos. O primeiro é a compulsão alimentar. E, gente, não é aquela exagerada do fim de semana, sabe? É comer uma quantidade de comida que a maioria das pessoas não comeria num tempo curto e com uma sensação desesperadora de perda de controle. E logo depois vem o segundo pilar, os comportamentos compensatórios. É o desespero para tentar anular ou consertar o que aconteceu, usando vômito, laxantes, jejum ou exercício físico de forma excessiva. Agora, gente, por favor, pega o marca-texto, anota no post-it, porque esta é a informação que derruba muita gente na prova. É o que separa o joio do trigo no diagnóstico diferencial. Na bulimia nervosa, a pessoa geralmente não está abaixo do peso. Ela está com peso dentro do normal ou até com sobrepeso. Vou repetir para ficar bem claro. Baixo peso não é critério para bulimia. Isso é da anorexia. Grava isso. Então, para a gente fechar este primeiro bloco, vamos criar uma imagem mental. Pensa numa roda que não para de girar. Ela começa com a compulsão, que gera uma culpa gigantesca, que por sua vez leva à compensação. E o que faz essa roda continuar girando? Uma preocupação doentia com o corpo e com o peso. Esse é o coração da bulimia. Ok, a gente já entendeu o que é, mas de onde isso vem, por que acontece? E a resposta não é simples. Não tem um único culpado. A melhor imagem para isso é pensar numa tempestade perfeita, onde vários fatores se juntam e criam um cenário ideal para o transtorno aparecer. A gente pode dividir esses fatores em três grandes grupos. Primeiro, os temperamentais, que é tipo a massa do bolo, sabe? Coisas como baixa autoestima, ansiedade. Depois, vem os fatores ambientais, o recheio. É a pressão da sociedade por um corpo perfeito, bullying na escola. E, por fim, os fatores genéticos e fisiológicos, como se fosse o fermento, uma predisposição que pode vir de família.
Nenhum deles causa o problema sozinho, mas quando eles se misturam, aí a tempestade se forma. E como essa história costuma se desenrolar? Geralmente começa na adolescência ou no início da vida adulta. E olha que triste e irônico. Muitas vezes o que aperta o gatilho é algo que parece inofensivo, como começar uma dieta mais restritiva. O curso do transtorno pode ser bem longo, com altos e baixos durando anos. E aqui um ponto importantíssimo e muito sério. O risco de suicídio é muito elevado, o que só mostra o tamanho do sofrimento que está por trás de tudo isso. Beleza, já vimos o que é, como surge, mas ainda falta a pergunta de $1 milhão. Por quê? Qual é a lógica interna que move esse ciclo? Para entender essa engrenagem, a gente vai usar uma lupa poderosa, que é o modelo da terapia cognitivo-comportamental. A ideia central da TCC aqui é genial. Pensa comigo. De onde vem o seu senso de valor, a sua autoestima? Para a maioria de nós, a resposta é tipo uma pizza, com várias fatias. Um pouco vem do trabalho, um pouco dos amigos, da família, de um hobby. Agora, na pessoa com transtorno alimentar, essa autoavaliação é disfuncional. A pizza dela tem uma fatia só, um único sabor. O quanto ela pesa, a forma do corpo e o controle que ela tem sobre a comida. Tem uma metáfora que ilustra isso perfeitamente. Imagina que a autoestima é uma mesa. Uma mesa saudável tem várias pernas. A perna do trabalho, a perna dos amigos, a dos estudos. Se uma delas ficar um pouco bamba, as outras seguram a mesa no lugar. Agora, na bulimia, é como se a mesa tivesse uma perna só, a perna do corpo. Qualquer ventinho, qualquer coisa que esbarre nessa única perna, pum, a mesa toda desaba. Isso explica o desespero. E é exatamente aí que a terapia entra. Se o problema é uma mesa com uma perna só, qual é a solução? Exato, construir mais pernas. Então o tratamento vai mirar em quê? Primeiro, em quebrar o ciclo de compulsão e compensação. Mas, talvez o mais importante, é atacar a causa do problema. Ajudar a pessoa a desafiar essa supervalorização do corpo e a construir outras fontes de autoestima. É literalmente construir mais pernas para essa mesa. Certo, agora vamos para a parte que é campeã de dar nó na cabeça da gente e de cair em prova, o famoso diagnóstico diferencial. Como saber se é bulimia, anorexia ou outro transtorno? Vamos simplificar isso de uma vez por todas. Para diferenciar bulimia de anorexia, a palavra-chave é peso. Se o peso corporal é significativamente baixo, é anorexia. Ponto final. Mesmo que a pessoa tenha compulsão e purgação, o peso manda no diagnóstico. Agora, para diferenciar bulimia de transtorno de compulsão alimentar, a palavra-chave é compensação. No transtorno de compulsão, tem a compulsão, mas não tem os comportamentos compensatórios regulares depois. Então, o mantra para a prova, para não esquecer nunca mais, é esse aqui. Anota aí. Ouviu anorexia, pensa em peso baixo. Ouviu transtornos compulsão, pensa compulsão sem compensação. E bulimia é a soma dos dois, compulsão mais compensação. Fechou? Com isso em mente, não tem como errar. Ufa! Chegamos na reta final. Agora é hora de fazer aquele checklist de revisão, para garantir que as informações mais importantes ficaram bem fixas aí na cabeça. Vamos lá! Vamos recapitular os 5 pontos essenciais. Primeiro, o ciclo. Lembra? Compulsão que leva à compensação. Segundo, o peso. Diferente da anorexia, o peso é normal ou até acima. Terceiro, as causas. Lembra da tempestade perfeita? É multifatorial. Quarto, o problema central. A autoestima de uma perna só, baseada no corpo. E quinto, o tratamento, que foca em quebrar o ciclo e construir mais pernas para essa mesa. E para a gente terminar, quero deixar uma reflexão no ar. Agora que a gente entendeu essa lógica interna, esse sofrimento da autoestima fragilizada, de que forma isso muda o nosso jeito de olhar para os transtornos alimentares? Fica muito claro que não é falta de força de vontade, né? É sobre um sofrimento psíquico profundo, sobre um mecanismo de sobrevivência, por mais disfuncional que ele seja. E com isso, a gente fecha o nosso guia sobre bulimia nervosa. Se essa conversa ajudou a clarear as coisas, já sabe. Salva para dar aquela revisada antes da prova e compartilha com um colega que também está precisando descomplicar a psicopatologia. Se ficou alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu sempre leio. E claro, se inscreve aqui no Pepsi para a gente continuar estudando junto. Fechado? Um abraço e até o próximo estudo.